Olá, bem-vindos a mais uma aula aqui de História no DS Academy, no canal do YouTube. E seguindo a temática que estamos a falar, contexto da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, então vamos perceber, atenção, já vimos que tanto os Estados Unidos como a RSS surgem aqui como grandes potências económicas, mas serão as únicas? Essa é a questão que vos coloco logo no início da aula. Claro que não. Temos aqui a afirmação de novas potências, temos aqui autênticos milagres a acontecerem a nível económico, principalmente. E vamos começar com o caso do Japão. O Japão, depois da derrota, atenção, e a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial foi muito pesada por causa dos ataques, neste caso, os ataques de bombas nucleares em Hiroshima e em Nagasaki, portanto, que levou a uma reconstrução, se calhar, aquilo que os especialistas poderiam considerar por mais lenta. O que é certo é que houve efetivamente um crescimento exponencial. Em primeiro lugar, temos de ter em consideração o Japão tem continua a ter, a nível de recursos naturais, ilimitáveis praticamente, ou seja, a nível de matérias-primas ele não precisa de exportar. O próprio superpovoamento, ou seja, não é necessário também importar, neste caso, mão de obra, também acaba por ser necessário. A área cultivada era muito reduzida e havia também, nesta altura, o ressentimento dos países à volta, principalmente pelo ataque que eles fazem no Pacífico, e isso tudo fez com que as pessoas achassem efetivamente que o Japão ia demorar a recuperar dos finais da Segunda Guerra Mundial. Por isso é que quando há este crescimento abrupto é chamado de milagre japonês. E, obviamente porque eles aproveitaram aquilo que lhes deram, uma série de aproveitamento e de oportunidades que muitos países se calhar deveriam tomar como exemplo. Obviamente que eles também tiveram um plano de ajuda financeira e reformas estruturais, neste caso também norte-americano, chamado Plano Dodge, neste caso pelo senador McCartney não, desculpa, estou a confundir os senadores todos, o MacArthur, que promoveu, por assim dizer, toda a modernização das suas estruturas e principalmente da democratização política. Começou também uma grande reforma agrária pelo programa de recuperação, as mudanças estruturais, novas culturas, produtividade agrícola também industrial e a abundância de mão de obra. E obviamente o facto também os sindicatos aqui não trabalharem muito fez com que houvesse uns salários mais baixos e mais horários de trabalho. Isso fez com que obviamente a produtividade aumentasse. E, infelizmente, não aqui das melhores razões, houve também um investimento na educação e na tecnologia. Aqui, sim, aqui o Japão ainda hoje muitas vezes diz o Japão vive à frente do tempo. E acima de tudo houve uma forte intervenção estatal, ou seja, a concessão de apoios do Estado a grandes empresas, como a Mitsubishi, a Fuji, empresas que todos nós no dia a dia acabamos por lidar. Houve também a exploração das vantagens geoestratégicas que estavam, principalmente tendo em conta o contexto de Guerra Fria, tornou-se um grande aliado ainda dos Estados Unidos, e também a exploração um bocadinho do sistema tradicional de valores do povo japonês. Nós sabemos muito pouco às vezes, mas basta-nos informar um bocadinho. O povo japonês é um povo muito trabalhador, com um grande espírito de disciplina e uma capacidade, eles são totalmente focados no trabalho. Do outro lado, e aqui estamos a falar de oposições, relembrar que a China, vamos aqui um bocadinho, para a China durante muito tempo alinhou-se com a União Soviética, principalmente a nível de ideologia, neste caso o comunismo. O que é certo é que após a morte de Stalin, as duas potências acabam por se afastar. Principalmente aqui vamos a uma figura que eu acho que é importante no caso da China, que é Mao Tse-tung, em que temos a criação do maoísmo, mas efetivamente as duas grandes potências comunistas afastam-se uma da outra, já que com Khrushchev acaba por desestanalizar e a China assim afasta-se, porque tinham os seus próprios princípios deste comunismo
não é? E consideravam que esta URSS, depois de Stalin, afastava-se do dogma puro marxista-leninista. E assim, as doutrinas maoístas, principalmente, acentuaram-se a partir de 1958 e Mao Tse-tung defendeu um salto para o comunismo, chamado Grande Salto em Frente, ou seja, era totalmente contra a transição do comunismo porque aquilo que os soviéticos defendiam. E assim temos as relações completamente cortadas desde o início dos anos 60, principalmente também porque o RSS recusa-se a partilhar os seus segredos nucleares com a China, e a crise nos mísseis de Cuba, em 1962, a China acusa publicamente a União Soviética de imprudência, ou seja, houve ali a noção de que não pode ser assim, vamos ter calma, não vamos começar noutra grande guerra. E, efetivamente, a partir de 64, a China torna-se uma grande potência nuclear, com a grande revolução cultural do proletariado. A China começa a construir a sua própria via para o comunismo, afasta-se por completo da URSS, afasta-se também dos Estados Unidos, embora encetem uma relação de cordialidade, atenção, mas realmente a China tem aqui o seu caminho muito independente que tentou fazer. Chegando aqui à Europa, começa-nos a nascer esta noção da Europa, não é? A União Europeia. Nós já tínhamos visto, no fundo, o que se passa depois da Segunda Guerra Mundial, esta unificação dos grandes países, neste caso a Organização Europeia da Cooperação Económica, e temos uma série de realizações que acabam por fazer. Obviamente que aqui começamos a ter, em primeiro lugar, aquela noção de que porque é criada a União Europeia, não é? Isto nos tempos muito arcaicos da mesma, da seca. No fundo, se temos os Estados Unidos da América, também temos que ter os Estados Unidos da Europa, por assim dizer. Houve, neste caso, o Jean Monnet, conhecido como o tal pai da Europa, que propôs este caminho. Propôs o caminho da união destes Estados, destes países, a União Política da Europa. E nasce assim a SECA, e em 1951, mais tarde, em 1957, pelo Tratado de Roma, a Comunidade de Energia Atómica Europeia e a Comunidade Económica Europeia, a CEE. Obviamente que a CEE, qual é o principal objetivo? E acho que já toda a gente fala, não só em história, em geografia, mas também em economia, criar um mercado, um espaço de livre circulação de pessoas e de mercadorias. E assim, começamos com uma área de comércio livre, principalmente, e com um processo de integração dos grandes países que ficaram devastados com a Segunda Guerra Mundial. Foram feitos consecutivos alargamentos, sendo que o maior alargamento já foi depois de 2000, neste caso em 2004. Passamos de uma Europa dos 6 para uma Europa dos 9, para uma Europa dos 10 e por aí fora. Os sucessivos alargamentos então fizeram com que esta União Europeia se alargasse e houvesse uma maior coesão económica e social por toda a Europa. Paralelamente a este alargamento, quer cultural, quer de apoio político, há também um aprofundamento da integração monetária. E aqui, em 1968, foi criado o Sistema Monetário Europeu, em que, no fundo, começa-se a falar da primeira vez sobre o futuro da moeda na União Europeia. Aliado a isto, temos uma série de vagas de descolonizações que começam a acontecer nos territórios africanos e nos territórios também asiáticos. No entanto, houve aqui um país, nós já sabemos que se recusou, neste caso é Portugal, é um spoiler, não é? Em 1958 faz Conferência dos Povos para toda a África, em que há estes movimentos nacionalistas e de independência, em que nascem os movimentos de libertação nacional, no caso de Marrocos, da Tunísia e da Argélia. A própria África Negra começa o seu período de descolonização das colónias britânicas e vários países da África Ocidental e da África Equatorial. Assim, em meados da década de 60, quase toda a África tinha se tornado independente, menos, neste caso, as colónias portuguesas. Chamarem ainda a atenção para a tal política de não alinhamento. E o que são isto? São Estados emancipados, principalmente Estados com a sua independência após séculos e séculos de colonização, que tinham problemas a nível económico, a nível político, a nível de organização, principalmente dificuldades
a nível demográfico, a nível económico, baixa escolaridade, portanto, eles tiveram sobredomínios das potências durante imenso tempo, e a alternativa para muitos destes Estados era, assim, voltar-se ou para as grandes superpotências, neste caso os Estados Unidos, ou para o RSS, ou então uma opção também, uma nova dependência, o neocolonialismo. Obviamente que alguns dirigentes destes Estados avançaram com a doutrina de não alinhamento, ou seja, não alinham nem com os Estados Unidos, nem com a ORSS. Porquê? Porque condenam por completamente este bipolarismo e esta Guerra Fria. Há uma recusa em alinhar com os blocos e com as suas ideologias, e não pretendem construir um novo bloco, mas sim afirmar a presença do tal terceiro mundo, que ainda hoje é fundamental. E assim, na década de 60 e 70, este movimento começa com os objetivos de descolonização e do não alinhamento, e aqui temos o papel também da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Nasce assim uma nova ordem económica internacional, onde tínhamos estes países que saíam desde pós-guerra, os chamados países do terceiro mundo, em que começam a ter grandes diferenças ideológicas, e temos o tal movimento dos países não alinhados, que teve muitas dificuldades, é certo, principalmente porque são países totalmente diferentes uns dos outros, grandes diferenças ideológicas, diferenças internas, que nós sabemos que vão efetivamente levar a grandes guerras civis, mas que se mantêm. Agora, nestes países também nascem grandes potências ou grandes grupos económicos. E aqui vamos falar e temos que ressalvar a questão do OPEP, ou neste caso o petróleo. E o petróleo surge aqui cada vez mais a partir daqui como arma política. Vamos lembrar, por exemplo, 2013, a invasão do Iraque. Depois chegamos lá e começámos a entrar em grandes choques políticos por causa do preço do petróleo. Isto acaba por ser, vocês sabem, a história é cíclica, portanto, e aqui temos esta noção de que há uma altura aqui em que entramos, principalmente na década de 70, numa grave crise petrolífera, em que temos o aumento do preço do petróleo e entramos numa grave crise económica novamente, em que há, claro, os sinais de esgotamento dos poços de petróleo. Isso abranda a economia, há dificuldades de escoamento, há concorrência principalmente dos países industrializados, há uma grande dimensão em métodos de trabalho de grandes empresas e, acima de tudo, há uma subida significativa das matérias-primas. Inflação, este termo não vos é estranho. Obviamente, é preciso petróleo para tudo funcionar. Obviamente que temos aqui uma depressão generalizada, mas que vai atacar principalmente os países do terceiro mundo. Portanto, se estes países estavam a tentar recuperar, aqui já não vão conseguir. Este choque petrolífero deixa efetivamente entrar grande parte destes países no chamado de estagflação. Ou seja, não há maneira de sair daqui. E aqui os países do terceiro mundo vão aumentar os seus índices de pobreza, as suas dívidas externas, e o comércio internacional vai baixar literalmente, sendo que mais para o fim, principalmente com as economias inspiradas no keynesianismo, foi uma das grandes soluções, o comércio começa a aumentar e realmente, neste caso vemos as soluções liberais, neste caso dos anos 80, principalmente no caso de Margaret Thatcher, para combater o desemprego no Reino Unido, e muitas outras formas de combater a inflação desta forma de controlo do Estado, novamente, por parte da economia. Nada que não seja nos dias de hoje, mas é fácil, já começamos a entrar aqui mesmo na nossa história contemporânea. Bem, ficam por aqui hoje. Já sabem, qualquer dúvida não só acerca de história, mas acerca de outras disciplinas, em dsacademy.pt estamos disponíveis para vos ajudar. Até à próxima!